Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O furacão Irma continua provocando muita destruição ao passar pelo estado americano da Flórida. 3 mortes foram registradas até o momento. O Irma perdeu um pouco de força, agora está como furacão de categoria 1, isso numa escala que vai até 5, mas as inundações continuam com força total em grande parte do estado da Flórida e quase 3 milhões de pessoas estão sem energia. Por causa da gravidade da situação, o presidente americano Donald Trump aprovou uma medida de socorro financeiro para as vítimas. A Carolina Cimente e o cinegrafista Anderson Gásio acompanharam os efeitos do furacão Irma em Miami e viram de perto a força e os estragos que foram causados pelos ventos. O encontro do furacão Irma com os Estados Unidos não poderia ter acontecido em um lugar mais delicado, as ilhas de Florida Keys. Em poucas horas, Key West ficou praticamente submersa. 24 horas antes de chegar na Flórida, o Irma contradisse todas as previsões dos meteorologistas e, em vez de passar sobre Miami, seguiu caminho para o oeste do estado. O lado leste também foi castigado. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado e a situação já é essa aqui. As inundações em Miami tomaram conta de várias áreas que tinham sido esvaziadas pela prefeitura e a maré subiu rapidamente, assim como a força do vento. Isso ainda vai se intensificar por pelo menos 5 horas, né? Essa é a previsão, que a gente em Miami esteja na altura do olho do furacão por volta de 5, 6 horas da tarde local, 6, 7 horas do horário de Brasília. Então isso aqui ainda vai piorar. E logo depois, por volta das 2 horas da tarde, piorou. Nesse momento, o olho do furacão está passando na mesma altura da cidade de Miami, 150 quilômetros a oeste. Claro, os ventos lá são muito mais fortes, mas aqui já dá para ter uma noção dos danos que esse furacão está causando na cidade. Mais de 10 árvores caídas aqui nessa rua. Além disso, a temperatura já caiu quase 10 graus comparado com ontem. Então a gente fica imaginando o que sentem as pessoas que estão nas cidades onde o furacão está passando por cima. A primeira delas foi Marco Island. A pequena ilha recebeu o Irma na categoria 3. Depois foi a vez de Naples, uma cidade litorânea de 20 mil habitantes. Nesta madrugada, o Irma vai chegar a Tampa, a cidade mais populosa do oeste do estado. O governador Rick Scott disse que esta foi uma semana extremamente desafiadora para a Flórida. All week, I traveled Florida to spread the message. Take this deadly storm seriously. Stay safe. Be prepared. Listen to local evacuation advisory. Dezenas de pessoas foram detidas em várias cidades da Flórida ao longo do dia por não respeitarem o toque de recolher que chegou antes do furacão. Mas a passagem dos ventos e da chuva é só o começo. As enchentes e os resgates começam somente depois da passagem do Irma. We're going to Florida very soon. Hard part is now beginning. We'll see what happens. E ontem mesmo, os moradores de Tampa, estado americano da Flórida, já começavam a sentir os sinais da chegada do furacão Irma, que está previsto para agora de manhã. Vamos ver a imagem? Um drone capturou essa imagem aí do alto da Baía de Tampa e dá para ver que boa parte dela está seca. A água recuou 180 metros e isso aconteceu porque a maré baixa, somada aos ventos provocados pelo furacão, eles empurraram a água dali para outros locais. Cerca de 100 pessoas foram vistas andando por ali, mas os meteorologistas alertam para o risco da água voltar, e isso com uma potência letal. O assunto não poderia ser outro. O empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi, do Grupo JF, passaram a noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Os dois se entregaram depois que o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou a prisão deles a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Vamos então ao vivo até São Paulo conversar com o Bruno Tavares. Bruno, bom dia para você. Como a gente estava falando aqui agora, os dois devem ser levados a qualquer momento já para Brasília, né?
Oi, bom dia a todos. Sim, a previsão é de que eles deixem aqui a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, no começo da tarde. Então sejam levados de carro até o aeroporto de Congonhas e então um avião da Polícia Federal deve pegar os dois no aeroporto de Congonhas então, e transferir para o aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. A previsão é de que assim que cheguem em Brasília, Joesley Batista e Ricardo Saldi, o executivo do grupo JF, passem por exame de corpo de delito. Normalmente, esse exame é feito antes da entrada deles na carceragem da Polícia Federal. Só que ontem, assim que eles chegaram aqui, por volta de 2 horas da tarde, houve um grande impasse. Porque os advogados alegavam que se eles fizessem esse exame de corpo de delito aqui em São Paulo, a intimidade, a privacidade deles estaria exposta. Porque, para quem não conhece o IML aqui de São Paulo, ele é um prédio antigo e que fica praticamente na rua. É muito fácil que jornalistas, que fotógrafos, então, façam imagens deles. Os advogados demonstraram essa preocupação, pediram à Polícia Federal, então, para que esse exame de corpo de delito fosse feito de outra forma. Isso não foi possível, então, o Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Luiz Edson Fachin, autorizou, então, que, excepcionalmente, o exame de corpo de delito não fosse feito. Então, eles foram para a custódia aqui da Polícia Federal sem fazer o exame de corpo de delito e o ministro Luiz Edson Fachin, autorizou que o exame de corpo de delito seja feito, então, lá em Brasília, de forma reservada, para que não exponha tanto Joesley Batista quanto o Ricardo Saldi. Uma informação importante, agora há pouco, por volta de 5 horas da manhã, carros da Procuradoria Regional da República, da 3ª Região, aqui de São Paulo, e também carros da Polícia Federal deixaram a superintendência. A informação que a gente tem é de que se trata de uma operação que tem, sim, relação com a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. A gente ainda não tem detalhes se vão ser cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão, mas nós contamos entre 5 e 7 equipes deixaram a superintendência, então, e foram para diferentes pontos aqui da capital paulista para cumprir, então, o que tudo indica são mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, aqui de manhã, eu reconheci uma das procuradoras que trabalha aqui em São Paulo, mas atua diretamente com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a procuradora Janice Agostinho Barreto Ascar. Ela esteve aqui logo cedo e deixou também a Superintendência da Polícia Federal num carro, então, para cumprir esses mandados. A previsão é de que Joesley Batista e Ricardo Saldi fiquem aqui, então, na Superintendência até por volta do horário do almoço e, então, de carro, sigam até o aeroporto de Congonhas e, na sequência, para Brasília, onde, chegando, devem fazer o exame de corpo de delito e, nos próximos dias, devem ser ouvidos pela Procuradoria-Geral da República. Lembrando que essa é uma prisão temporária, ela tem prazo de 5 dias. Depois desse prazo de 5 dias, então, eles ou vão ser colocados em liberdade ou então a Procuradoria-Geral da República pode pedir a chamada prisão preventiva, essa sim, por tempo indeterminado. Isso ainda não foi decidido. Nós voltamos ao Rio de Janeiro. Agora, Bruno, é importante, vamos só ressaltar aqui isso que você disse agora sobre esses carros que saíram aí da Superintendência da Polícia Federal. Se você puder até repetir essa informação, porque é uma informação nova que a gente tem, está chegando agora essa informação. Então, se você puder repetir para a gente sobre os carros que saíram daí da Superintendência. Olha, foram de 5 a 7 equipes, a gente contou mais ou menos esse número de equipes. Quando eu digo equipes, são procuradores, delegados e agentes da Polícia Federal. Eles chegaram aqui à Superintendência por volta de 5 horas da manhã. Ficaram aqui rapidamente, a gente observou que eles foram até um auditório que fica aqui, ó, bem atrás de mim. Ficaram lá por volta de 40 minutos, 45 minutos e então, aos poucos, foram deixando a Superintendência da Polícia Federal para endereços que a gente ainda não tem, mas temos sim a informação de que essa operação deflagrada hoje cedo, a partir aqui da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, tem relação sim com a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Também não está descartado que outros executivos, outros funcionários do grupo JF, da JBS, o frigorífico que pertence ao grupo JF, também sejam alvo de medidas nesta manhã aqui na capital paulista.
Esse então foi o Bruno Tavares, falando ao vivo, direto da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele vai voltar ao longo da nossa programação com outras informações. Por enquanto, muito obrigado pelas informações, Bruno. São Paulo, conversar com o Bruno Tavares. Bruno, bom dia para você. Como a gente estava falando aqui agora, os dois devem ser levados a qualquer momento já para Brasília, né? Oi, bom dia a todos. Devem sim, a previsão é de que eles deixem aqui a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, no começo da tarde. Então sejam levados de carro até o aeroporto de Congonhas e então um avião da Polícia Federal deve pegar os dois no aeroporto de Congonhas então, e transferir para o aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. A previsão é de que assim que cheguem em Brasília, Joesley Batista e Ricardo Saldi, o executivo do grupo JF, passem por exame de corpo de delito. Normalmente, esse exame é feito antes da entrada deles na carceragem da Polícia Federal. Só que ontem, assim que eles chegaram aqui, por volta de 2 horas da tarde, houve um grande impasse. Porque os advogados alegavam que se eles fizessem esse exame de corpo de delito aqui em São Paulo, a intimidade, a privacidade deles estaria exposta. Porque, para quem não conhece o IML aqui de São Paulo, ele é um prédio antigo e que fica praticamente na rua. É muito fácil que jornalistas, que fotógrafos, então, façam imagens dele. Os advogados demonstraram essa preocupação, pediram à Polícia Federal, então, para que esse exame de corpo de delito fosse feito de outra forma. Isso não foi possível, então, o Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Luiz Edson Fachin, autorizou, então, que, excepcionalmente, o exame de corpo de delito não fosse feito. Então, eles foram para a custódia aqui da Polícia Federal sem fazer o exame de corpo de delito e o ministro Luiz Edson Fachin, autorizou que o exame de corpo de delito seja feito, então, lá em Brasília, de forma reservada, para que não exponha tanto Joesley Batista quanto o Ricardo Saldi. Uma informação importante, agora há pouco, por volta de 5 horas da manhã, carros da Procuradoria Regional da República, da 3ª Região, aqui de São Paulo, e também carros da Polícia Federal deixaram a superintendência. A informação que a gente tem é de que se trata de uma operação que tem, sim, relação com a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. A gente ainda não tem detalhes se vão ser cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão, mas nós contamos entre 5 e 7 equipes deixaram a superintendência, então, e foram para diferentes pontos aqui da capital paulista para cumprir, então, o que tudo indica são mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, aqui de manhã, eu reconheci uma das procuradoras que trabalha aqui em São Paulo, mas atua diretamente com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a procuradora Janice Agostinho Barreto Ascar. Ela esteve aqui logo cedo e deixou também a Superintendência da Polícia Federal num carro, então, para cumprir esses mansão que a gente tem é de que se trata de uma operação que tem, sim, relação com a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. A gente ainda não tem detalhes se vão ser cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão, mas nós contamos entre 5 e 7 equipes deixaram a superintendência, então, e foram para diferentes pontos aqui da capital paulista para cumprir, então, o que tudo indica são mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, aqui de manhã, eu reconheci uma das procuradoras que trabalha aqui em São Paulo, mas atua diretamente com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a procuradora Janice Agostinho Barreto Ascar. Ela esteve aqui logo cedo e deixou também a Superintendência da Polícia Federal num carro, então, para cumprir esses mandados. A previsão é de que Joesley Batista e Ricardo Saldi fiquem aqui, então, na Superintendência até por volta do horário do almoço e, então, de carro, sigam até o aeroporto de Congonhas e, na sequência, para Brasília, onde, chegando, devem fazer o exame de corpo de delito e, nos próximos dias, devem ser ouvidos pela Procuradoria-Geral da República. Lembrando que essa é uma prisão temporária, ela tem prazo de 5 dias. Depois desse prazo de 5 dias, então, eles ou vão ser colocados em liberdade ou então a Procuradoria-Geral da República pode pedir a chamada prisão preventiva, essa sim, por tempo indeterminado. Isso ainda não foi decidido. Nós voltamos ao Rio de Janeiro.
Agora, Bruno, é importante, vamos só ressaltar aqui isso que você disse agora sobre esses carros que saíram aí da Superintendência da Polícia Federal. Se você puder até repetir essa informação, porque é uma informação nova que a gente tem, está chegando agora essa informação. Então, se você puder repetir para a gente sobre os carros que saíram daí da Superintendência. Olha, foram de 5 a 7 equipes, a gente contou mais ou menos esse número de equipes. Quando eu digo equipes, são procuradores, delegados e agentes da Polícia Federal. Eles chegaram aqui à Superintendência por volta de 5 horas da manhã. Ficaram aqui rapidamente, a gente observou que eles foram até um auditório que fica aqui, ó, bem atrás de mim. Ficaram lá por volta de 40 minutos, 45 minutos e então, aos poucos, foram deixando a Superintendência da Polícia Federal para endereços que a gente ainda não tem, mas temos sim a informação de que essa operação deflagrada hoje cedo, a partir aqui da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, tem relação sim com a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Também não está descartado que outros executivos, outros funcionários do grupo JIF, da JBS, o frigorífico que pertence ao grupo JIF, também sejam alvo de medidas nesta manhã aqui na capital paulista. Energia. Por causa da gravidade da situação, o presidente americano Donald Trump aprovou uma medida de socorro financeiro para as vítimas. A Carolina Cimente e o cinegrafista Anderson Gásio acompanharam os efeitos do furacão Irma em Miami e viram de perto a força e os estragos que foram causados pelos ventos. O encontro do furacão Irma com os Estados Unidos não poderia ter acontecido em um lugar mais delicado, as ilhas de Florida Keys. Em poucas horas, Key West ficou praticamente submersa. 24 horas antes de chegar na Flórida, o Irma contradisse todas as previsões dos meteorologistas e, em vez de passar sobre Miami, seguiu caminho para o oeste do estado. O lado leste também foi castigado. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado e a situação já é essa aqui. As inundações em Miami tomaram conta de várias áreas que tinham sido esvaziadas pela prefeitura e a maré subiu rapidamente, assim como a força do vento. Isso ainda vai se intensificar por pelo menos 5 horas, né? Essa é a previsão, que a gente em Miami esteja na altura do olho do furacão por volta de 5, 6 horas da tarde local, 6, 7 horas do horário de Brasília. Então isso aqui ainda vai piorar. E logo depois, por volta das 2 horas da tarde, piorou. Nesse momento, o olho do furacão está passando na mesma altura da cidade de Miami, 150 quilômetros a oeste. Claro, os ventos lá são muito mais fortes, mas aqui já dá para ter uma noção dos danos que esse furacão está causando na cidade. Mais de 10 árvores caídas aqui nessa rua. Além disso, a temperatura já caiu quase 10 graus comparado com ontem. Então a gente fica imaginando o que sentem as pessoas que estão nas cidades onde o furacão está passando por cima. A primeira delas foi Marco Island. A pequena ilha recebeu o Irma na categoria 3. Depois foi a vez de Naples, uma cidade litorânea de 20 mil habitantes. Nesta madrugada, o Irma vai chegar a Tampa, a cidade mais populosa do oeste do estado. O governador Rick Scott disse que esta foi uma semana extremamente desafiadora para a Flórida. All week, I traveled Florida to spread the message. Take this deadly storm seriously. Stay safe. Be prepared. Listen to local evacuation advisory. Dezenas de pessoas foram detidas em várias cidades da Flórida ao longo do dia por não respeitarem o toque de recolher que chegou antes do furacão. Mas a passagem dos ventos e da chuva é só o começo. As enchentes